Maravilha, pessoal, sejam muito bem-vindos. Professor Alisson Barros na área, para essa câmera daqui. Ok, vamos colocar aqui o Instagram, né, para transmitir, senão tem gente que briga comigo, gosta de assistir só no Instagram, não tem problema nenhum. Vamos falar só sobre ansiedade hoje, meus queridos e minhas queridas. Vocês estão animados? Estão felizes? Eu vou trazer algumas coisas importantes para vocês, diferentes do que nós costumamos trabalhar aqui no Psicologia Nova. A primeira coisa que eu pensei em fazer, aliás, antes de eu começar com a matéria já, é uma matéria que não vai cair no concurso de vocês, mas vai cair na vida. Antes de eu começar, como é que está o som, como é que está a imagem, tá dando certo a conexão, tá dando tudo tranquilo aí? Vou colocar aqui as minhas redes sociais para testar apenas, ok? Se vocês não estiverem inscritos, não estiverem ainda no nosso Instagram, acompanhando nosso Facebook, nosso YouTube, vocês estão perdendo tempo danado cá para nós. Maravilha, maravilha. Essa live caiu de paraquedas, tudo bem. Olha só, eu vou explicar rapidinho para vocês como é que vai ser a dinâmica do nosso trabalho nesse momento. Nós vamos trabalhar com um pouquinho de teoria, e aí você deve estar imaginando, pô, professor, vai falar da ansiedade para psicanálise, para o behaviorismo, para Gestalt? Não. Há muito tempo que eu decidi trabalhar na minha vida com coisas mais modernas, eu falo de coisas desse século. Então é muito importante que os psicólogos entendam isso. Essa é a minha posição. Se você quiser viver com o negócio do século passado, é uma escolha sua. Não fique ansioso, viu? O mundo está cheio de escolhas e nós vamos até falar sobre isso, no quanto que isso atrapalha a nossa ansiedade. Mas assim, sempre quando tem um tema novo e é aplicado para a vida real e não para concurso, a minha sugestão de coração é que vocês busquem isso. Deixe-me ver o comentário de vocês aqui por enquanto. Tudo ótimo, maravilha. A minha sugestão é que vocês procurem nas pessoas, nos profissionais que estão de verdade desenvolvendo ciência, desenvolvendo pesquisa. Na semana passada teve um grupo de psicologia, não do Psicologia Nova, vocês viram, onde rolou uma treta danada entre psicanalistas e behavioristas, vocês viram? E aí essa treta saiu, e aí uma pessoa até hoje mandou uns off-tópicos, eu não sei se era disso, e ficava aquela briga danada, e querendo que me posicionasse. Chegou uma hora que eu disse, gente, de verdade, a psicanálise ela já deu o que tinha que dar. Não vai ficar com raiva, viu? É minha opinião e tá tudo bem com isso. O behaviorismo também. Professor, mas eu gosto e não sei o quê. Tudo bem. Eu vou trazer aqui uma visão diferente de ansiedade. Uma visão que a gente não vê. Não é coach não, viu? Eu não gosto dessa história de coach não. Mas é uma visão, sabe, baseada em algumas pesquisas mais recentes. E aí eu vou citar essas pesquisas para não ser responsável de dizer, olha, é só ciência, só ciência. Não. O conhecimento ele está vivo, ele está crescendo. E tem coisa nova que eu vou trazer aqui para vocês que não vai cair em concurso, mas cai na vida e que provavelmente vai dar aquele estalo, aquele insight, aquele ganho de conhecimento. Primeiro, já deixou o like aí no nosso vídeo no YouTube? Faz isso, por favor, porque nós estamos aqui toda segunda-feira trabalhando junto com vocês. É uma forma de nós colocarmos a psicologia de forma aplicada. Claro, depois eu falo de concurso, falo da EBSER, vai ter aula nova de legislação do SUS e legislação da EBSER na sexta-feira. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vai ter um monte de concurso de saúde agora nos próximos dias. TJ Santa Catarina, a expectativa de que saia essa semana. Enfim, por que eu escolhi esse assunto? Eu vejo que tem muita gente boa com um nível de ansiedade maior do que a competência e que isso afeta na hora da prova, no pós-prova, para retomar os estudos, na procrastinação. Eu defendo aquela posição que entende que o processo de ansiedade está muito associado com depressão. Eu não vejo de forma diferente. Então tem muita gente que faz aquelas poesias, né? Olha, quando você está com excesso de futuro dentro de você, é ansiedade. Quando você está com excesso passado, é depressão e tal. Eu acho que pode ser isso, mas podemos ir muito além. Quando nós tratamos de ansiedade e depressão, nós percebemos que, e aí eu estou falando de alguns estudos que eu vou mostrar daqui a pouco, nós percebemos que o processo de ansiedade pode levar à depressão. Então, a gente está falando de um foco de vida que deveria ser para o futuro, mas aí está relacionado com o passado. Como é que está isso? Gente, o cérebro humano ele é fabuloso e há uma possibilidade muito grande de vocês
lidarem bem com esse cérebro após essa nossa apresentação. Eu vou precisar das perguntas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, fiquem à vontade. Eu vou começar daqui a pouco a fazer o famoso cagação de regra. Então vou colocar um monte de coisa que eu acredito que seja útil para vocês. Vocês não precisam aceitar. Mas para quem for muito ansioso, eu até falei depois isso na live passada. Ah, a pessoa que é muito ansiosa, ela é muito criteriosa, acaba sendo muito chata. Mas é consigo. Imagina só você tendo um amigo do seu lado toda hora dizendo, olha, isso não vai dar certo. Olha, você não está feliz de verdade, você percebeu? Você acabou de fazer um negócio bacana, você não está feliz de verdade, você percebeu? Ou então, olha, eu falei que não ia dar certo, não te disse? Ah, mas está dando certo agora, no entanto você poderia fazer melhor. Olha o seu concorrente, como é que tá. Imagina que esse amigo agora mora dentro de você. Pronto, essa é a ansiedade, esse é o amigo que você tem que aprender a dar limites. Essa ansiedade, às vezes, ela traz para você essa necessidade de segurança, de um modo geral. A ansiedade vai trazer para você uma necessidade de segurança. Quanto mais seguro você está, menos ansioso você fica. Mas nós estamos falando aqui de emoções. As emoções, a ansiedade vai ser uma emoção e para algumas pessoas é bem difícil de colocar a ansiedade em palavras, vocês sabem disso. Qual que é a definição que vocês têm de ansiedade? Coloquem aí, por favor. Essa ansiedade daqui, ela não representa a realidade. Não, ela traz uma forma de interpretação. Ela é uma representação da realidade, mas não significa que ela seja a própria realidade. Ficou claro? O que eu quero que vocês entendam é que esse processo de ansiedade ele tem um lado bom e tem um lado ruim. A maior parte de vocês veio para cá por conta do lado ruim. A maior parte de vocês tem esse amigo, esse Deus maligno dentro de vocês que fica toda hora dizendo um monte de besteira no seu ouvido e desacreditando você de um bocado de coisa. Imagine ele como sendo um Deus maligno. E eu vou dar um spoiler aqui. Ao final da nossa apresentação, eu quero que vocês entendam que, assim como aquelas pessoas que têm problema de postura, sabe, sentam assim e tal, eu fazia muito disso, e que toda hora tem que corrigir a postura, as pessoas com ansiedade, elas precisam fazer a mesma coisa. E nós estamos falando de coisas muito simples, que foram até coisas que foram, digamos assim, possuídas, melhor divulgadas por outras áreas que não são as áreas da psicologia. As áreas de autoajuda, por exemplo. Não quer dizer que algumas coisas ali faladas não funcionem. Os coaches, por exemplo. Então tem muita coisa que eles falam que faz sentido, que traz um certo embasamento. É pouquinha coisa, viu? Que fique bem claro isso. E assim, nós não vamos dar uma regra para todo mundo, mas nós vamos apontar algumas dimensões, alguns caminhos que talvez ajudem vocês a entender melhor essa ideia de ansiedade. Quem me conhece já sabe que eu falo sempre daquele tripé, emoção, comportamento, cognição. Eu vou além disso hoje. Então aproveita, dá uma olhadinha aqui na apresentação que eu separei para vocês, porque eu quero de verdade mudar um pouquinho a sua história de vida hoje. Vamos ver se vai dar certo. O primeiro colaborador que eu trago aqui é o tal do Steven Pinker. Esse cara é fera, Steven Pinker. Então aproveita, dá uma olhada no Instagram, dá um pulinho lá no YouTube para ter uma experiência melhor. O Pinker vai dizer o seguinte, eu não sei se vocês conhecem o Steven Pinker, ele tem Como a Mente Funciona, tem um bocado de livro, o cara é genial. É muito bacana e não produziu muita coisa no século passado. A crítica toda que eu faço gente, vocês estão brigando às vezes em cima de letra morta. Tem muita gente boa produzindo um bocado de coisa e ele vai falar um pouco dessa ansiedade. Ele vai dizer que essa ansiedade, ela começa a ser destrutiva quando você para de ter orgulho de você mesmo. Ele tem uma série de artigos, o cara escreve compulsivamente. Ele tem aquele cabelinho ainda dos anos 80, enroladinho, parece uma ovelha, tudo bem, mas é de cada um. Steven Pinker, vale muito a pena ler. E ele vai dizer o seguinte, em alguns casos você está numa situação boa de felicidade e você não consegue ter essa felicidade. Veja, eu falo de felicidade, mas eu falo de aproveitar a própria realidade. Porque vem aquele pensamento nefasto, ruim do seu Deus maligno, que você está feliz de verdade? Pronto, acabou. Você começou a questionar a sua felicidade, ela deixou de ser plena. E aí nós temos mitologicamente isso dentro da gente. Nós acreditamos que a felicidade, quando ela existe, ela tem que ser plena. O amor tem que ser pleno. Sabe quando você está do lado de alguém e aí pergunta, será que eu amo essa pessoa de verdade? Pronto, se você der cabimento a esse pensamento, daqui a pouco vem uma apatia, daqui a pouco vem uma frieza. Professor, então com felicidade, com amor, sei lá, com empolgação, vamos imaginar que você está com uma disciplina muito boa nos estudos.
Você está rendendo pra caramba, está lá estudando 4 horas líquidas por dia, o que é o suprassumo, gente. 4 horas líquidas por dia é muita coisa, viu? Não se desvalorize. Está lá estudando 3 semanas seguidas. Numa determinada quarta-feira, você para você mesmo, olha no espelho e diz, será que está valendo a pena? E aí você não só não responde, como começa a pensar um bocado de besteira depois. Essa ansiedade vai servir para que você deixe de fazer o que você está fazendo. Evolutivamente falando, então, e isso fica muito provado nos últimos anos, em alguns experimentos colocados, nós vamos ver um experimento com a voz humana, é coisa de doido, gente, é coisa de doido mesmo. Esse processo de ansiedade vai servir para que vocês fiquem livres para lutar ou para fugir. O processo da ansiedade, quando ele está exagerado, ele vai servir para isso. E quando eu falo lutar, não estou falando eu vou estudar para ser alguém daqui a mais 1, 2, 3, 4 meses. Não, é lutar de porrada mesmo. Por quê? Porque no ambiente ancestral nós não tínhamos concurso público. Hoje em dia nós temos. Olha que coisa interessante. Então nós temos esse grande erro de mira que faz com que nós tenhamos alguns gatilhos sendo disparados às vezes à torta e à direita. Ok? Voltando aqui para a nossa apresentação, vocês estão entendendo, estão acompanhando? A viagem vai ser muito longa agora, por favor. No ambiente ancestral nós não tínhamos segurança. Esqueci de falar, e aqui já com as minhas palavras. Está lá você vivenciando a realidade. Vivenciando a realidade. Quando você questiona essa realidade, por exemplo, todo mundo já fez isso alguma vez, questiona a sua escolha, está estudando, todo mundo está estudando, está na biblioteca, por exemplo, todo mundo estudando. Ah, meu Deus, será que vai dar certo? Aí começa. Você começa com aquela fagulhazinha e daqui a pouco é toda a floresta pegando fogo. Você começa a se sentir um falsário, um impostor. Você sente que aquilo que você está ali emocionalmente sentido, engajado, começa a não fazer tanto sentido. Quando não faz mais sentido, você se desvincula. A ansiedade ela vai servir, na maior parte das vezes, para nos desvincularmos das coisas. Por que isso? E aí, olha só, o que se fala hoje em dia, isso de 2 anos para cá, é que esse processo da ansiedade, de nos desvincular das coisas para que nós lutemos, para que nós preparemos um comportamento de fuga, por exemplo, ou até para que nós cheguemos a uma paralisia, ele só é isso daqui porque nós construímos. Porque biologicamente, olha que coisa interessante, biologicamente, a mesma sensação de ansiedade desacompanhada de um pensamento pode ser interpretado de forma adversa, pode ser interpretado como outra coisa, pode ser interpretado, por exemplo, como os atletas sentem, e aí quando você coloca lá uma ressonância magnética no cérebro deles, é uma empolgação, uma energia para trabalhar. O que mudou? A forma de interpretar o que está acontecendo. Então lembra que eu falei para vocês, uma pessoa que tem um problema de coluna, toda hora tem que corrigir a postura, chega uma hora que ela já fica naquela forma, depois, sei lá, de 20 dias, 28 dias, já está naquela forma. O processo da ansiedade é a mesma coisa. O sujeito é tão perfeccionista que ele não consegue a tempo começar a estudar de forma satisfatória. Ele procura segurança em outros locais. E se ele interpretasse aquela emoção que ele tem, não como uma ansiedade, mas como uma energia para entrar em movimento? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Estou dando spoiler já, eu já me empolgo, já vou para o final do filme. E aí a coisa complica um pouco, né? Porque vocês estão vindo aqui numa linha de pensamento boa, eu já estou dizendo, olha, gente, é possível. E aí o pessoal já perguntando aqui sobre o curso TJ Santa Catarina, já tem curso sim para o TJ Santa Catarina, está lá no nosso site, viu? Está no nosso site, cadê? Está aqui na nossa tela. Vocês estão acompanhando? Daqui a pouco eu vejo as perguntas de vocês. Um pouco, né? Porque vocês estão vindo dar uma olhada agora, né? Porque vocês estão vindo aqui numa linha de pensamento buscando aí no YouTube. Professor, desaprendeu os slides, já tem curso TJ Santa Catarina, já tem curso sim para o TJ Santa Catarina, está lá no nosso site, viu? Vocês estão acompanhando? Daqui a Ok, tá. E eu vou ter que gravar tudo de novo depois então, mas tudo bem. Gente, pessoal do YouTube, mil desculpas então, o som duplo. Deixa eu ver, vou dar uma lida aqui no que vocês estão escrevendo. Foi tão bonitinho tudo que eu falei até agora, mas eu ligo o YouTube, só para vocês entenderem, o pessoal do Instagram que não está entendendo, eu ligo o YouTube e quando ligo a configuração de som muda do meu aplicativo aqui. Estava tudo direitinho e eu esqueci de tirar isso. E aí tem uma série de botões aqui, enfim, deu certo. Galera, pessoal do YouTube, peço sinceras desculpas. O som tá legal agora, tá funcionando. Vamos trocar aqui, ó.
Tá funcionando? Tá sem eco? Eu espero que sim. Vou ler o que vocês estão escrevendo. Ok, corrigi. Beleza, já passou. Ai, 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 ai. Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. Olha só. Eu falo para vocês o seguinte, para a vida real, não adianta eu ir lá para a vida real. É uma postura minha, eu não estou forçando você a pensar da mesma forma e não estou dizendo que quem pensa da forma como eu penso é melhor ou pior, nada disso. Mas é uma opção que eu faço e que me ajudou a chegar onde eu cheguei. A minha postura eu estou com um problema da vida real, ansiedade. Meu banco de dados não é nas obras completas de Freud, não é em Skinner, não é em Piaget. Isso é muito bom, mas isso é história, isso é passado. Vamos buscar quem está produzindo ciência. E no mundo, hoje em dia, nós temos duas grandes opções. A primeira grande opção é na PubMed. Então, sei lá, o maior banco de artigos americanos, mundiais, quiçá, certo? E aí você tem muita coisa boa e muita coisa ruim, muita pesquisa que não deveria ter saído na Nature, por exemplo, que você olha e tal. Tem um segundo banco de dados, que é um banco de dados em formato de vídeos, que eu gosto bastante, que é o TED. Technology, Education, Design. Olha que bonitinho aí eu tentando falar inglês. E aí eu vou trazer para vocês 3 trechos de 3 palestras muito rápidas, muito objetivas com relação à ansiedade. 3 formas de ver novas. Provavelmente, uma ou outra você já tem ouvido falar, mas certamente uma delas você nunca ouviu falar. A primeira palestra que eu trago, que eu recomendo que vocês assistam, é da Olivia Rames, que ela diz o seguinte, falando aí nesse tópico, como lidar com a ansiedade, ela vai dizer o seguinte, nosso estudo na Universidade de Cambridge mostrou que mulheres de baixa renda possuem um risco maior de ter ansiedade do que aquelas com renda mais alta. Esses resultados não nos surpreendem, mas quando analisamos com atenção, nós descobrimos que se as mulheres de baixa renda tiverem algumas estratégias para lidar com isso, não vão ter ansiedade, enquanto que mulheres de baixa renda sem essas estratégias apresentam ansiedade. Nossos estudos mostram que pessoas que enfrentaram circunstâncias difíceis, adversidades como guerras ou desastres naturais ou concursos, se tiverem estratégias para lidar com isso, vão continuar saudáveis e livres de distúrbios mentais, enquanto outras pessoas enfrentando as mesmas dificuldades, mas sem essas estratégias, entram numa espiral vertiginosa e desenvolvem distúrbios mentais. Então, quais seriam os recursos para se lidar com isso e como usá-los para baixar o nosso nível de ansiedade? É a pergunta que ela faz. Gente, eu recomendo muito, muito a palestra dela. Uma grande pesquisadora, tem algumas publicações sobre isso. E aí ela vai dar algumas dicas importantes, desde o auto-perdão, sabe? Eu não falei para vocês que a ansiedade é aquele Deus maligno que está dentro de você, que fica toda hora questionando o que você está fazendo, mesmo que você faça alguma coisa boa, que alcance alguma coisa legal, é aquele cara que está lá dentro falando um monte de besteira para você, né? Não vai dar certo, cuidado com isso, ou então, olha, por que você vai começar agora? Você só deve começar quando tiver as competências, quando você tiver todo o material impresso, quando tiver com todas as aulas lançadas, quando você tiver o seu ambiente de estudo, quando você não tiver mais nenhum problema para resolver lá de fora, quando, e aí você não começa a estudar. A ansiedade, ela é amiga da procrastinação. Mas tem uma boa ansiedade. A má ansiedade, ela é amiga da procrastinação. A boa ansiedade é uma ansiedade que ela vai falar que deve ser entendida da seguinte forma, ok? Eu acho que ela até vai falar depois, deixa eu ver aqui, se ela fala isso no próximo slide. Enquanto isso, já vai rodando o próximo slide. Gente, ela vai dar algumas dicas. A primeira dica é do auto-perdão. Então, você tem que aceitar que você vai errar e que isso faz parte do jogo. Você tem que se aceitar. Falando assim, parece fácil. Tem uma dica dela que não é tão fácil assim, viu? Não é tão fácil assim. Tem uma dica dela que eu gosto pra caramba. Ela fala de uma citação... Tá aqui. Tá nesse próximo slide. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não ia lembrar a citação ipsis literis, não. Tá aqui, ó. Há uma citação de um escritor e poeta G.K. Chesterton, não sei o nome desse cara, que diz: tudo que vale a pena ser feito de qualquer jeito da primeira vez.
Vou repetir para o pessoal do Instagram, olha só, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser feito de qualquer jeito da primeira vez. E aí você já fica desesperado. Meu Deus do céu, que besteira é essa? Não é besteira não. Para quem é ansioso, é uma filosofia de vida. Veja bem, o motivo pelo qual funciona tão bem é que isso apressa a tomada de decisões e nos empurra para a ação. Gente, a pessoa ansiosa, naturalmente ansiosa, lá no Big Five, neuroticismo alto, você já sabe disso. A pessoa naturalmente ansiosa, ela tem dificuldade no processo de escolha. E mesmo quando ela tem uma boa escolha, uma escolha menos irracional, porque todo mundo tem escolhas irracionais o tempo todo, nós fazemos isso. Mesmo quando ela tem uma escolha menos irracional, ela não se sente segura da escolha que teve, mesmo sendo a melhor. Olha que coisa interessante. Então, em geral, são pessoas que demoram mais a escolher e quando escolhem, elas colocam em dúvida o que estão fazendo. Eu sempre falo para vocês daquele logo, da frase de impacto da Nike, Just Do It. É o que está sendo falado aqui. Você vai fazer. Aqui em Brasília eu aprendi uma outra frase, o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Para a pessoa ansiosa é fantástico. Significa dizer que primeiro você tem que entrar em movimento para depois corrigir gradualmente tudo que você está fazendo ao longo do tempo. A vida é um fluxo, a vida é um movimento. Então, é como dança de salão, meu amigo. Você só aprende se jogando. É como futebol, você só aprende jogando. Okay? Como tudo dentro da vida, como o aprendizado de qualquer coisa, as pessoas que passam não são aquelas pessoas que têm as condições ideais. São aquelas pessoas que entram em movimento. Se você não está entrando em movimento, você está ficando para trás. Professor, estou ficando ansioso. Vamos melhorar então. Se você não entra em movimento, você está se sabotando. Professor, eu estou ficando mais ansioso ainda. Vamos tentar de novo. Se você não entra em movimento, é porque provavelmente o nível de crítica externa e interna é tão grande que o seu processo de formulação da ansiedade está te preparando para um momento mágico e maravilhoso, onde tudo vai estar definitivamente alinhado na mesma frequência para que você consiga realizar o seu sonho. Isso é real, isso é absolutamente irracional também. Repetindo, eu acabei de fazer duas postulações aqui, duas críticas fortes. Se você não está entrando em movimento, tal, cobrança externa. E aí dentro de você, o seu cérebro, que olha para trás, olha para suas experiências passadas, ele interpreta isso como sendo algo que necessite de uma certa vigilância. Ok até aqui? O seu cérebro vai interpretar isso como algo ansiogênico. Seu cérebro vai dizer, faz sentido, é interessante, vamos colocar em prática então. Não. Seu cérebro vai dizer, vamos nos preparar melhor. Vamos ter um ambiente melhor para que nós possamos lutar ou fugir. Tranquilo até aqui? Justamente, até virar uma rotina. Então, é um hábito. Você está corrigindo a sua postura sentado, por exemplo, o tempo todo. Daqui a pouco você não precisa mais corrigir. Faz parte. É como a ansiedade. A ansiedade é um bichinho de estimação que você tem que dá muito trabalho. É um pincher, ok? É um pincher. Não tem outra explicação. Desculpe quem tem pincher aí que gosta, mas é um bichinho que fica lá o tempo todo latindo, enchendo sua paciência manhã, tarde e noite. Joia? Eu não encontrei outro animal, mas tudo bem. Já tive um na adolescência, o bichinho é azogado do juízo. Então, olha só, o motivo pelo qual funciona tão bem é que isso, quando a gente fala aí de entrar em movimento primeiro, certo? De você fazer de qualquer jeito mesmo, ou como eu digo, como eu chamo, deixa eu até mudar aqui a cor. Eu já falei isso em outras lives. Você tem que atropelar. Por quê? Não estou falando de atropelar não, né? Enfim, passar com o carro em cima, isso é besteira. Eu estou falando em entrar em movimento, ok? O motivo pelo qual funciona tão bem é que isso apressa a tomar decisões e nos empurra para a ação. A pessoa ansiosa ela tem dificuldade em entrar em ação. Do contrário, podemos gastar horas decidindo se devemos ou não fazer algo ou o que fazer. Isso pode ser paralisante e nos fazer ter medo até mesmo de começar. Frequentemente buscamos a perfeição, mas nunca terminamos fazendo coisa alguma, pois os padrões que colocamos para nós mesmos são elevados demais, intimidantes demais, ou que nos estressa e assim adiamos começar algo. Olha que interessante.
ou chegamos até a abandonar a coisa toda completamente. Fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito nos libera para partirmos para a ação. Quero dizer, é assim, normalmente queremos fazer algo da forma perfeita e não podemos começar até que chegue o momento perfeito, até termos todas as habilidades. O que pode ser assustador e estressante, então, por que não apenas ir em frente e fazer de qualquer jeito sem se preocupar se vai ficar bom ou ruim? Eu acho fantástico essa colocação que ela faz aqui. E aí, corta para mim. Um ponto importante é, vocês lembram que eu gravei para vocês um vídeo falando que as topeiras passam em concurso? Pois é, essas topeiras elas são menos ansiosas do que as pessoas ditas inteligentes. Eu prefiro ser uma topeira que consegue gradualmente, topeira no bom sentido, não tem bom sentido, esquece. Topeira no mau sentido mesmo, aquela pessoa que, tá, tudo bem, aconteceu o problema, e aí, bora? Vamos, é melhor, sabe? É melhor aquela pessoa que sabe das suas limitações e que entra em movimento e vai e faz, e vai se adaptando, vai corrigindo e vai vivendo a coisa do que aquela pessoa que é perfeccionista demais, certo? Eu quero saber de vocês, vocês acham que vocês estão mais para o lado topeira da força ou mais para o lado ansioso da força? Escrevam aí no YouTube, porque daqui a pouco eu vejo. Pessoal do Instagram também. Verdade, minha autocrítica me mata. Pois é, quando a gente tem uma autocrítica muito alta, como eu disse, pode ser até que nós estejamos fazendo a coisa certa. Chega uma hora que a gente não acredita no que está fazendo. E aí dá aquele banzo, aquela falta de credibilidade em si. Enquanto isso, a topeira lá, né? A topeira lá, está trabalhando manhã, tarde e noite, está lá com algum tempinho de estudo, tentando fazer isso no domingo, no sábado e tal, passa na sua frente. Uma pessoa que teria menos capacidade na vida real, mas que para concurso conseguiu chegar mais longe. Certo? Deixe-me colocar aqui outra passagem dessa palestra, são 3. Eu também me critico constantemente. Gente, é o que eu disse para vocês, imagina um pincher que está ali do seu lado toda hora latindo e falando um bocado de coisa. É essa autocrítica que vocês têm que parar. Porque, duas coisas. Primeiro, o excesso de autocrítica certamente traz uma série de distorções cognitivas. Você não é tão ruim quanto você imagina. Primeiro ponto, tá? Então esse julgamento que você faz de si, ele certamente, quando é uma autocrítica constante, ele certamente está distorcido. Certamente mesmo. Você não é tão ruim quanto você se imagina, viu? Você não é tão especial a esse ponto, não. O segundo ponto é, isso afeta a qualidade das suas ações. Pense nisso. Aprendi com a vida a começar de qualquer jeito. Muito bem. É começar de qualquer jeito. Time ansioso. Vamos ver. O último slide aqui dela. Depois posso passar essa apresentação para vocês. Dê uma assistida, é muito tranquilo. Isso facilita muito começar algo, começar de qualquer jeito. E quando você estiver fazendo de qualquer jeito para terminar, ao olhar para trás, vai perceber que na maioria das vezes não ficou tão ruim assim. Uma grande amiga que tem ansiedade começou a usar esse lema e veja o que ela disse. Quando comecei a usar esse lema, minha vida se transformou. Descobri que conseguia terminar tarefas em períodos de tempo bem mais curtos do que antes. Fazer de qualquer jeito me deu liberdade para assumir riscos, tentar fazer as coisas de um jeito diferente e me divertir muito mais durante todo o processo. Tirou a ansiedade e trouxe empolgação. Assim, faça de qualquer jeito e vá melhorando ao longo do percurso. Faça de qualquer jeito e vá melhorando ao longo do percurso. Faça de qualquer jeito e vá melhorando ao longo do percurso. Por favor, pense sobre isso. Se você começar a usar esse lema hoje, o que mudaria em sua vida? Galera do YouTube, responda aí, por favor. A segunda estratégia é se perdoar. E isso é muito poderoso. Pessoas com ansiedade pensam muito no que fizeram de errado, nas suas preocupações e como se sentem mal com isso. Imagine que você tem um amigo que constantemente aponta tudo de errado que você faz e tudo de errado na sua vida. Esse aqui é o maldito pincher que eu falei para vocês. Deixa eu ler aqui. Melhor começar do jeito que dá do que nunca começar, correto? Eu faço um exame da realidade, vejo se existe alguma veracidade no que estou pensando, me cobro menos e me permito mais. Pois é, Psy William, eu concordo contigo. Se você não está monitorando os seus pensamentos, o seu comportamento, a sua vida, você não tem noção do trabalho que é, do problema que é você para você mesmo, certo? Então, assim, somos seres de múltiplas potencialidades em uma realidade que traz centenas de oportunidades ao longo dos anos, centenas,
eu poderia ter aproveitado outras oportunidades que não do concurso público, poderia não ter passado no meu concurso público e aproveitado, tido, sei lá, um outro resultado de vida. E assim, não há predestinação. Nós temos o quê? Competências que são travadas pela própria pessoa ou não, e oportunidades e janelas. Elas vão se encontrando ao longo do tempo. Nós vamos encontrando esse ponto de equilíbrio. É normal que isso aconteça. A sociedade julga muito, é osso, é Cíntia, e vai continuar julgando. Você não vai conseguir mudar, Cíntia, a sociedade. Você muda você. A sugestão, aquele cara, como é que é? Como é que é o nome? Freud. Estava procurando o nome dele que às vezes eu esqueço. Freud fala lá no Totem Tabu, ele fala: a melhor maneira de lidar com a ansiedade é cagando e andando. Ele fala mais ou menos assim. Eu não sei se eu estou lembrando bem, mas é mais ou menos assim. Vocês vão procurar lá. Se não é em Totem Tabu, deve ser outro livro dele. Em algum lugar ele falou essa história de cagar e andar. Por quê? Porque todo mundo vai fazer isso. Você faz isso com os outros e pior, você faz isso com você. O que diferencia uma pessoa que é cobrada bastante de uma outra que é cobrada bastante e que lida bem com a situação? É o ato de lidar bem com a situação, não é mágica, tá? É tecnologia. Parece propaganda do Alice Belt, né? Alice Belt, lembra disso? Daquele cinto que dava choque e não funcionava? Enfim, voltando para cá, senão me empolgo. Certo, Cíntia? Ficou claro? Ponto importante. Se você pega o cérebro da amiga dessa pessoa que mudou a forma de pensar, você vai ver, ela continua, se você liga lá a máquina de ressonância magnética, ela continua tendo boa parte das estruturas ligadas à ansiedade. Só que ela começou a interpretar a ansiedade como sendo empolgação. Olha que coisa interessante. A questão emocional foi reinterpretada. E aí, veja bem, olha, eu quero que vocês acompanhem comigo. Verdade, trabalho diariamente. Ótimo. Eu vou falar um negócio para vocês, eu quero saber se faz sentido na cabeça de vocês. Perfeito? Não sou o dono da verdade aqui. Vamos lá. Você que é uma pessoa ansiosa, você deixa de fazer as coisas, deixa de entrar em movimento, porque você não quer sentir ansiedade. Espera aí. Alisson, você está dizendo que se eu sou uma pessoa ansiosa, eu procrastino. Tende a procrastinar mais do que as pessoas não ansiosas. Ponto. Eu procrastino. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, para não lidar com a ansiedade, eu deixo para depois. É isso que eu estou dizendo, viu? E aí, quando chega esse depois, você lida com um nível maior de ansiedade, porque você tem uma pressão maior para dar conta, à véspera da situação. Isso acontece com vocês? E agora eu vou reinterpretar de trás para frente. Vem comigo. O que eu estou dizendo é que, na sua estratégia irracional, para você não enfrentar a ansiedade, você assina um cheque com juros que você vai descontar depois, pagando 2, 3 vezes mais. Além dessa ansiedade, você vai pagar uma multa, que é a pressão do tempo, do seu sono, da sua vida social e da possibilidade de fazer algo bem feito. Você assina um cheque aqui, paga com juros e ainda paga uma multa. Isso acontece com vocês? A terapia comportamental cognitiva possui técnicas maravilhosas baseadas no que você está falando. Possui sim. Possui sim. A psicologia positiva também. A Gestalt faz isso, o humanismo faz isso. Gente, é assim, eu estou falando de coisas muito simples aqui. Não tem uma melhor que a outra. Tem um artigo, lá na década de 2000 e pouco, que falava o seguinte: o fator terapêutico mais importante era a pessoa terapeuta. Então, sei lá, talvez esse estudo tenha que ser refeito. Depende mais da habilidade do terapeuta em buscar um resultado na terapia e ter habilidades sociais do que da abordagem. Seguindo, tem uma outra palestra que eu acho boa pra caramba. Enquanto ela vai passando aqui, vai falando bem devagar. Esse povo fala devagar demais. Eu vou ler o que vocês estão escrevendo, tá certo? Deixa-me ler o que vocês estão escrevendo. Essa palestra daqui, que está preenchendo as letrinhas, atrás, ela é interessante porque ela mostra, gente, ela mostra o efeito da ansiedade nas cordas vocais, nessa região daqui. Então, é uma mulher com um currículo gigantesco, ainda bem que a gente tem que estudar só aquelas 2, 3 páginas de conteúdo de psicologia para concurso, né? O currículo dela tem isso, mais ou menos, não dá para a gente estudar. E aí ela vai falar o quanto que isso afeta a nossa voz e o quanto que é recíproco também, que a nossa voz afeta o nosso sentimento de ansiedade.
Vocês estão entendendo? Vão colocar as dúvidas aí? Vão. Coloquem aí e eu vou ler o que vocês estão escrevendo aqui no YouTube. Boa noite. Autocrítica na psicologia é foda porque nunca vai ter fundo, nunca chega no ponto e pronto, agora manjo de tudo. Eu acho que não devemos ficar buscando ideal para minha organização do espaço material. Tudo bem, Amanda, é isso aí, Amanda. Um plano simples, sensação de ter possível. Perfeito. É verdade, quando descobri que consegui estudar, foi exatamente quando decidi estudar da maneira possível. Patrícia, adorei. Entre o possível e o ideal, faça o possível. E aí, com o tempo, você vai melhorando. É normal. Olha que legal. Pessoal do Instagram, alguma dúvida? Mais pro lado ansioso da força, mas só até hoje. Que bom, Mariana. Autocrítica excessiva no caso. Dias de topeira, dias de perfeccionismo. Adorei. Pedro Bo. Gostei, valeu. Vamos nadando de qualquer jeito, os astros estão se alinhando. Eu descobri que meu rendimento não é melhor devido à ansiedade, sempre fico entre as duas alternativas da ansiedade conduz ao erro. Talvez seja sua superstição, Fábio, não sei. Não vou botar a culpa na ansiedade, não. Gente, ouve o vídeo motivacional do Arnold. Tá, vou procurar com esse nome aí, Maurício. Só não perdoa. Tá, beleza. Quais são as estratégias? Eu acho que devemos... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É isso. Meu lema... Cadê? Meu lema farei de qualquer jeito e melhorarei no caminho. É isso. Encontrarei esse ponto de equilíbrio. Patrícia, fala como é que... Na semana que vem. Quero ser o testemunho. Quero que você diga. Aí, pode até mudar a voz se quiser. Como é que foi a sua semana cagando e andando. Alisson, você tem a referência desse estudo sobre ansiedade versus motivação? Sobre as ondas e estruturas que você mencionou? Maurício, eu tenho, mas está na palestra da menina. Tá na palestra da menina, da primeira que eu mostrei aqui, Remy, não sei o quê. A gente vai falar de novo dela. Gestalt, eu descobri que meu rendimento não é melhor devido à ansiedade, sempre fica entre duas... Ótimo. Tá, então vamos lá, vamos seguindo então. Puxa de novo o cinto de segurança que agora tem mais coisa. Olha só, ela trabalha com a voz, como que a nossa voz revela nossa ansiedade. É um vídeo curto de 10 minutinhos onde a Jackie diz o seguinte, ela mostra que a ansiedade faz com que nossas cordas vocais fiquem tensas intencionalmente para que possamos lidar com o estresse. Qualquer susto faz com que todos os músculos da voz, aqui foi coisa minha que eu escrevi errado, todos os músculos relacionados com a voz sejam contraídos, tá? Em outras palavras, o estresse afeta a voz. O que ela vai trazer é o seguinte, se nós formos trabalhar com outras áreas da psicossomática, da medicina chinesa, sei lá, áreas da fisioterapia, o que nós vamos notar é o circuito do estresse vai fazer com que o próprio organismo ele detecte aquilo como sendo algo errado, algo ruim, e ele dispare o mecanismo da ansiedade. Esse mecanismo da ansiedade ele vai afetar o corpo todo. O estudo dela é só daqui para baixo, certo? Então, a forma como você vai falar e vai se impor dentro de uma situação, tá? Vai gerar mais ansiedade em você, independente do ambiente. As pessoas vão notar que você está ansioso ou não, vão te dar mais credibilidade ou não, e você vai interpretar isso como sendo algo mais seguro ou não. Mas, digamos, da fala para dentro, né? Não é nem de fora para dentro, mas da fala para dentro. Isso vai fazer com que você comece a startar um circuito de ansiedade. É muito interessante a fala dela, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no TED, vale a pena. Assim como qualquer ciclo de ansiedade em qualquer parte do corpo, assim que o processo começa, se não há relaxamento, a ansiedade cresce. Então a pessoa começou, ela não estava nem pensando numa besteira ansiosa. E aí alguém foi falar com ela, qual que é o seu próximo concurso? Eu acho que meu próximo concurso vai ser um Senado. Não vai ter Senado? Desculpe. Meu senso de humor é pior do que minha ansiedade. Mas no início eu comecei ali com ansiedade, vocês viram? Um pouquinho. Droga, gente. Senso de humor é muito bom para combater a ansiedade, diga-se passagem. Quando não é só um senso de humor deletério, né, debochado de si mesmo, mas com a própria realidade, congruente com a própria realidade, a estruturação neurobiológica que você tem é interpretada de uma outra forma, uma empolgação diferente. Voltando para cá, o humor é uma forma de lidar com a ansiedade. Você não leva a realidade tão a sério, então a realidade deixa de ser uma ameaça. Voltando para cá. Assim como qualquer ciclo de ansiedade, ela vai falar o seguinte, quando você está num nível de ansiedade que você identifica a partir da sua voz, você fala algo e aí você está com uma voz trêmula,
com indicativo de ansiedade, você tem que parar naquele momento e relaxar. Ela ensina lá um exercício de relaxamento. Como eu não sou fonoaudiólogo, eu recomendo que vocês assistam. Está no finalzinho do vídeo. Façam 2, 3, 4 vezes ao dia para relaxar a voz. E aí que está a coisa mais brilhante do mundo. Dá uma olhada aqui, ó. Parar a ansiedade fora para dentro pode ser uma boa saída. Mostrar confiança na voz. Professor, mas eu sou da psicanálise. Eu estou debochando agora da psicanálise, viu? Na psicanálise a gente tem que encontrar a causa. Pois é. Errou, né? Por quê? Porque talvez a causa seja justamente o que você trouxe como demanda. Eu estou ansioso por quê? Porque eu estou ansioso, é um quadro de ansiedade. Talvez a causa não seja lá a culpa, sei lá, de um monte de outras coisas. O que vai ser falado aqui, gente, é que um estímulo, uma forma de se portar diante do mundo diferenciada faz com que o mundo emocional seja alterado. Professor, mas eu me sinto falso fazendo isso. A neurobiologia vai te dizer que você não está sendo falso. Ao longo do tempo, aquela ansiedade ela começa a tentar pegar de alguma forma, aquela ansiedade, como a gente fala, e ela não vai se sentir forte o suficiente e ela começa a esmaecer. Só porque você, de um modo geral, não dá para generalizar, né? Mas você se mostrou forte, confiante do lado de fora, tá? Não serve para todos os casos, mas de um modo geral isso pode servir para você. Tá lá você estudando em casa sozinho, sei lá, pé da vida, com uma ansiedade danada e tal. Não sei, me ocorreu agora essa ideia. Pode ser uma ideia de Jerico, de Pedro Boa. Mas será que você não consegue? Está no nível de ansiedade que não te deixa estudar. Será que você não consegue pegar aquela, que nem os atores da Globo fazem quando vão fazer a novela, né? Eles saem no meio da rua vestido do personagem ali para que aquela emoção se torne mais real e interiorize para que eles possam levar essa emoção depois para o palco, para a filmagem. Será que você, quando está no nível de ansiedade muito alto, será que você não pode fazer alguma coisa que te dê segurança, te dê confiança e imediatamente você não consegue pegar essa emoção e colocar não pode colocar no estudo? Me ocorreu agora, talvez seja algo para tentar. Vocês tentem aí, depois vocês falem para mim se deu certo ou não. O que eu estou dizendo é que nós sempre trabalhamos com aquela ideia do triângulo. Cognição, e eu estou falando muito pouco de cognição aqui, que vocês já são expertos na TCC. Cognição, emoção e comportamento. Se nós fixarmos esse comportamento em atitudes de confiança, em atitudes de higiene do estudo, eu sempre falo muito disso. Se a pessoa é ansiosa, ela mais do que ninguém deve ser a limpinha dos estudos. Deve ser aquela pessoa que toma banho 10 vezes ao dia. Não, estou brincando. Mais umas 2 ou 3. Ela deve ter a higiene dos estudos. Celular é para fazer ligação. Netflix é para, sei lá, depois passar no concurso. Quem é ansioso precisa 10 vezes mais da higiene dos estudos do que a pessoa não ansiosa. Tá? Sofro por ser ansioso, técnica de respiração é ótimo para diminuir a ansiedade. Pronto, um exemplo aqui, técnica de respiração. Você está com aquela respiração já toda doida, toda desorganizada, Aline, obrigado por lembrar. E aí você, de forma artificial, você induz ao relaxamento. Então é de fora para dentro, funciona. É o que mais tem ciência, né, produzida sobre isso. Voltando para cá então, vocês gostaram dessa história da voz? Eu achei interessantíssimo. Olivia Rames, ela continua falando o seguinte, vamos voltar para cá. Ela vai trabalhar com essa ideia de escolhas, e aí eu ia trazer para vocês alguns materiais falando justamente sobre isso, mas ela falou tão bem que resumi. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Eu descobri que meu rendimento não é melhor devido a ansiedades. Tá. O ator de O Exterminador do Futuro, eu não sei quem é. Caminhando, não, a caminho faz, sou extremamente ansioso, viu com um problema na voz. Pois é, Carla, darei meu depoimento sim, professor. Com certeza, estou esperando. Sobre a voz e a ansiedade, é isso mesmo, sou fono e psicóloga da psicossomática. Ai, que bom, Ana Lúcia, brigadão. E temos técnicas maravilhosas. Pois é. E eu usei, viu? Antes de entrar aqui ao vivo, eu fiz uma. Só que eu não faço aqui na frente de vocês, porque eu não tenho coragem. Ana Lúcia compartilha as referências, funciona e não passei em concurso, mas enfrento o público, não conseguia falar em público, hoje dou palestra. Essa história da voz é fantástica, de verdade. E assim, você não fique só restrito na voz, não, é no resto do corpo. O corpo fala, gente, o corpo fala sobre a nossa ansiedade. Se você identifica uma parte mais fácil do corpo para lidar com essa questão da ansiedade,
respiração, por exemplo, faz parte do corpo, ok? Talvez você consiga um caminho mais fácil para eliminar esses gatilhos. Agora, preste atenção no que está sendo falado aqui, porque assim, a ansiedade, a forma de reagir ansiosa, ela não surge de uma hora para outra não. Ela diz o seguinte: escolhas são provocadoras de ansiedade. Elas estão ligadas a riscos, perdas. Elas são altamente imprevisíveis. Por causa disso, as pessoas têm cada vez mais problemas e não estão escolhendo nada. Tem uma série de palestras do TED, o Dan Ariely vai falar sobre isso. Quanto mais escolhas nós temos, mais infelizes nós somos. Então tá você estudando e você está estudando com o melhor material, tá com psicologia nova, tá estudando lá direitinho, sei lá, para Vitória agora, tá estudando para... Qual foi o curso que eu terminei hoje? Suzano, terminei o curso da Prefeitura de Suzano, viu galera? As inscrições ainda estão abertas, terminei hoje. Tá estudando para a Prefeitura de Suzano lá, tá com o melhor material, tá com tempo, tá com tudo aí adequado, só que aí você começa com aquele pincher do lado gritando do seu lado. Não vai dar certo, cuidado, será que é realmente o melhor material? Será que você vai aprender? Será que você tem capacidade de fazer um negócio desse e tal? Será que você... não... Já sei, aí vem aquela ideia de jirico. Você deveria comprar todos os livros que estão indicados nas questões. Você deveria imprimir todas as provas e resolver todas as provas, eu recomendo, viu? Mas, sabe, dá aquela surtada e você só se sente seguro tendo todos os materiais do mundo, todos os livros do mundo sobre o assunto. É CID 10, é DSM, Dal Galahon, não sei o que. Gabardi. Cara, não dá, é risco. Se você entra num movimento, você entende que entrar nesse movimento significa assumir um risco. Se você está lá fora do movimento planejando, você não está dançando, você não está curtindo, você não está aproveitando. Ok? Seguindo aqui então, essas escolhas naturalmente são provocadoras de ansiedade. Ai, gente, desculpa, eu esqueci de falar, né? Acho que não era nem tempo de falar de concurso, a gente vai falar só de ansiedade. Vocês me perdoem. Escolheu alguma coisa? Baixa a cabeça e faça. Não fica reavaliando o tempo todo, não. É o pincher, o diabo da Tasmânia está ali do seu lado enchendo o saco. O Deus maligno, tá certo? Escolheu alguma coisa, principalmente em termos de concurso. Você já tem aquele planejamento? Baixa a cabeça. Vocês já usaram aquelas viseiras de burro? Ninguém usou, né? Obviamente. Eu também não, que fique bem claro. Baixa a cabeça, olha só para frente e vai, dá um passo depois do outro, que a coisa tende a dar certo, ok? Depois você para reavaliar, mas primeiro você entra em movimento. É o mais importante, tem muita escolha aí e a gente acaba se lascando todinho porque acha que nunca fez a escolha, não fez ainda a escolha certa. Tem uma outra palestra daqui importante, essa aqui é a última para nós trabalharmos. Devia ter feito uma live de 2 horas, né, professor? E da Lisa Feldman, You aren't at the mercy of your emotions. E é muito interessante uma neurocientista que vai trabalhar com a questão da emoção. Acho que alguém tinha feito até essa pergunta, a questão das emoções dentro do nosso cérebro. E ela vai dizer o seguinte, muita gente vai ficar frustrada agora, desculpe, mas se você acredita nas suas emoções, é justamente isso que ela quer que você faça, ela quer que você acredite. Gente, as nossas emoções são como a Folha de São Paulo, são como a Globo. Estão entupidas de fake news, de verdade, tá? Facebook é entupido de fake news. Nossas emoções, elas não retratam a realidade. Olha o que essa fantástica PhD fala, dá uma olhada aqui comigo. Emoções são suposições que o cérebro constrói no momento em que bilhões de células cerebrais trabalham juntas e temos mais controle sobre essas suposições do que imaginamos. Ela está dizendo 2 coisas então. Primeiro, que essas emoções elas não são necessariamente reais. Aliás, elas não são reais. As suposições, as emoções, elas são suposições. O segundo ponto é, nós temos mais controle sobre essas suposições do que imaginamos. Previsões são primordiais. Elas nos ajudam a entender o mundo da forma rápida e eficiente. Nosso cérebro não reage ao mundo. Nosso cérebro não reage ao mundo. De novo, nosso cérebro não reage ao mundo. Vai cair na prova de vocês. Usando experiências passadas, nosso cérebro prevê e constrói nossa experiência no mundo. As emoções que aparentemente detectamos em outra pessoa, na verdade, vêm parte do que há dentro da nossa própria mente. Então,
eu tô falando óbvio aqui para vocês, é uma programação que nós não nascemos com ela, nós desenvolvemos, aprendemos e aí nós colocamos em prática. A grande questão é, provavelmente nós aprendemos da forma errada e aí de forma estereotipada nós utilizamos isso para toda situação. Acontece isso, X, tomamos um susto, dispara a ansiedade ruim. Sei lá, sai um outro edital para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, aí dispara a ansiedade. Não tem nem vaga para psicólogo, mas já dispara. Nós temos então um botão de liga e desliga que está quebrado, ele está ligado o tempo todo. Qualquer coisa que aconteça, dispara ansiedade, dispara ansiedade, dispara ansiedade, dispara ansiedade. E aí você relaxa, dispara ansiedade, relaxa. Está quebrado, deu um curto-circuito. O que ela vai sugerir é possível de forma inicialmente artificial. Gente, porque todo hábito inicialmente é artificial. Não achem que é diferente. De forma inicialmente artificial é possível reverter isso. E ela acredita piamente, pelos experimentos que ela traz, ok? Ela tem um livro muito interessante. Depois entre na palestra dela. É possível que nós modulemos essas emoções. Certo? Olha que interessante. Ela não está dizendo que é impossível, não. É difícil, mas para algumas pessoas. Seguindo, e ela vai falar um bocado de coisa e a gente vai para os nossos comerciais aqui enquanto ela fica falando lá atrás. Vocês estão entendendo até aqui? Está dando certo? Está funcionando? Está fluindo? Boa noite, boa noite. Coloquem as dúvidas de vocês, por favor, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, que eu vou lendo de vez em quando. Tá? Pincher falando, vai ter 1000 por vaga, desse jeito. Vitória e Suzano, bem Rogers. É tudo, né? No vídeo motivacional, o Arnold fala da questão de ter um plano B e pensando que o plano A vai falhar. A energia que você gasta pensando no B poderia ser usada no plano A. Maurício, eu quero esse vídeo. Manda para mim. Professor, o resultado simulado de ontem. Vou mostrar daqui a pouco o resultado, viu? Sem ansiedade. Vou mostrar. Pronto, ela fala o seguinte, olha, vamos a um exemplo. Todos nós sentimos nervosismo antes de fazermos uma prova. Mas algumas pessoas sentem uma ansiedade paralisante antes de uma prova. Elas têm ansiedade de prova, baseada em experiências passadas com provas. Seu cérebro prevê o coração acelerado, mãos suadas. O cérebro prevê isso. O coração acelerado, mãos suadas, a ponto de não conseguir fazer a prova. Elas não se saem bem. Às vezes, não só fracassam nas matérias como não se formam na faculdade. Mas um coração acelerado não é necessariamente ansiedade. Pode significar que o seu coração está se preparando para lutar e arrasar no teste. Olha como está ressignificado aqui. É por isso que tem um boom da psicologia positiva, gente. Certo? Por isso que é esse boom. Então nós temos o mesmo conjunto de sintomas que podem ser reinterpretados de uma forma diferente. Caraca, eu estou com energia aqui para arrasar nessa prova. Essa é a minha prova. Eu não estou sentindo ansiedade, estou sentindo aqui a predestinação do meu resultado. Seguindo aqui com a leitura, bem rapidinho, até para a gente terminar logo essa parte de ansiedade e mostrar o resultado do desempenho de vocês de ontem. Estudos mostram que quando estudantes aprendem a transformar energia em determinação, em vez de ansiedade, eles se saem melhor nas provas. E essa determinação faz com que o cérebro faça previsões diferentes no futuro e os ajude a organizar aquela agitação no futuro. Se fizerem isso na frequência adequada, irão passar não apenas nas provas, mas também nas matérias e terminarão a faculdade, o que tem grande impacto nos salários que receberão no futuro. Eu chamo isso de inteligência emocional em ação. Não sou eu que estou falando, é essa mulher que é foda. Voltando para cá. Eu acho que saiu pi... Não saiu não? Droga. Entenderam aqui como é que a coisa funciona, gente? Eu quero que vocês entendam que isso daqui é a ansiedade. Não é fácil de alterar, mas assim, a maior barreira para você alterar a ansiedade é justamente a crença de que é difícil alterar a ansiedade, quando na verdade é uma questão de hábito. Deu um branco na prova. Pega aí, vamos dar de psicanalista agora, pega aí o seu histórico passado. Como é que é a sua relação com provas? O que ela defende, não estou dizendo que isso funcione, funciona para 99,9% das pessoas, mas você que é aquele 0,0000001%, talvez a ciência seja diferente com você. Eu estou tirando onda, funciona. Tá? Mas assim, deu um branco em prova. Peraí, como é que é a sua relação? Como é que você lida com esse tipo de situação? Que indicadores que você já teve no passado que levassem a isso? Tal?
sabe, dependendo do caso, dá para puxar coisas bem óbvias, bem rápidas e fáceis. Sugestões práticas para lidar com a ansiedade. Gente, 3 sugestões rápidas nesses minutos finais. Primeiro, registre a sua ansiedade. Então, lá na TCC, vocês aprendem a trabalhar com um registro diário de pensamentos automáticos. Aquilo é perfeito, aquilo muda vidas. Não precisa nem fazer 10 anos de terapia, não. Um negócio rápido, gente. O registro diário de pensamentos automáticos muda a vida. 2, aceite que é um problema e que muitos também passam por isso. Você não está sozinho. E 3, você é o que consome a bateria do telefone. Tire uma foto dos apps certos que economiza sua bateria. É uma expressão que eu vi numa das palestras do TED, nem lembro mais qual que era. E eu passei um tempo lá no TED Talk, viu? Por vocês. É legal, adoro isso. Imagina que você tem um celular. A bateria do meu celular está caindo rápido, cai em menos de um dia. Em 20 horas a bateria do celular cai. Quando eu comprei, durava 2, 3 dias. Quais são os aplicativos? Isso é uma metáfora para a vida, viu? Você é o seu celular. Quais são os aplicativos que você está rodando todo dia? De verdade. Eu passo muito tempo nas redes sociais, passo muito tempo na TV, passo muito tempo no trabalho. Trabalho para quê? Trabalho, né? Na faculdade, não sei. Não sei, veja como é que é a sua realidade. Eu tenho um aplicativo que está consumindo muita memória lá, que está rodando. Eu nem uso, é um tal de ansiedade. Eu clico nele assim, eu vejo que ele está rodando direto, ele está consumindo minha bateria. Você é o que consome a bateria do seu celular, porque os aplicativos do seu celular que estão consumindo a bateria são os que estão funcionando e dando razão de existência para o seu celular. Eu tenho que usar essas metáforas agora porque essa geração é nova, né? Então, deu para entender? Explica aí, estou tentando falar com um povo mais novo que eu, aí abaixo dos 50. Seguindo aqui com a nossa apresentação. Perdeu toda a formatação, mas tudo bem. 3 itens importantes. Primeiro, a forma como você age tem relação direta com a quantidade de ansiedade que você vivenciará. Ô louco meu, olha a responsabilidade que eu estou colocando nos seus ombros. A forma como você age tem relação direta com a quantidade de ansiedade que você vivenciará. 2, não conseguimos nos curar até fazermos isso. Boa noite, pessoal. Pessoal entrando aqui. Nós não conseguimos nos curar até nós fazermos isso. O que é isso, professor? É colocar em prática, metade do que eu falei ou tudo que eu falei. Então, não tem mágica aqui, tem trabalho. E 3, acelere sua tomada de decisões. Escolha, entre no fluxo, se jogue, dance, estude, pense menos, faça mais, realize. Está esperando o quê? Usa essa ansiedade que você tem para entender que isso não é ansiedade necessariamente, é uma empolgação. É uma energia, é algo que você tem vital dentro de você e que você vai continuar tendo. Vai continuar tendo? Vai. Só que dessa vez de uma forma menor, de uma forma contida. Sabe, você levou o seu pincher para um adestramento. E aí é o melhor cachorro do mundo, é obediente. Ele continua lá te defendendo, continua latindo de vez em quando, continua com os dentinhos finos, te acordando de uma maneira educada pra caramba, mas agora tá mais sociável, não tá? Tá. Olha só. A ansiedade nos ajuda a cumprir nossos prazos no trabalho e a lidar com a emergência na vida, mas quando é levada ao extremo e aumenta em situações que não apresentam ameaça real, pode indicar um transtorno de ansiedade. Então vamos imaginar aqui a curva de Gauss. Eu falei hoje para as pessoas que estão no máximo 2 desvios padrões acima ou abaixo. Se você está aqui, não é o caso. Nessas situações aqui, só para a gente encerrar, nós temos os pontos principais de ansiedade que todo mundo tem na hora do concurso. Escolha do concurso, correção da prova, levantar a cabeça e voltar a estudar. Eu quero que vocês, de hoje em diante, listem isso daqui e vejam, certo? Que nota, vamos fazer uma tarefa bem rápida aqui. O pessoal do Instagram vai cair daqui a pouco, vai dar 1 hora já de transmissão no Instagram. Aqui no YouTube a gente segue. O pessoal do Instagram dá um pulo no YouTube, então, por favor. Eu tenho aqui uma lista, escolha do concurso, escolha do material. Vamos fazer uma coisa bem racional aqui? Mentira, a gente não faz, ninguém faz nada racional. Dá uma nota de 0 a 10. Do início do ano para cá, como é que foi, por exemplo, lidar com imprevistos de 0 a 10? Manter a disciplina de 0 a 10. Tá? A sua ansiedade, de acordo com a sua ansiedade. Levantar a cabeça e voltar a estudar de 0 a 10.
Pode ser que aquelas pessoas que tenham dado nota maior em relação à ansiedade a alguns pontos tenham tido mais dificuldade em lidar com os pontos. E aí a relação é ao contrário. Pelo fato de reagir com maior ansiedade, certo? A situação foi mais mal resolvida. Tivemos uma dificuldade maior. Então, errou a questão, gera muita ansiedade, ok? Pô, eu devia errar a questão e aprender com as questões. Ah, mas então o ato de aprender com questões, ele fica afetado em função do alto nível de ansiedade. Levantar a cabeça e voltar a estudar. Fui reprovado, não deu certo, muita ansiedade. Eu demoro a levantar a cabeça para voltar a estudar. Eu tenho que olhar para alguma coisa, depois escolhi minha direção, baixo a cabeça e estudo. Tá certo? Galera do Instagram, tchau. Daqui a pouco... Bom, daqui a pouco não. Entra lá no YouTube. Pronto. Ah, droga. Fechei a transmissão, não consegui compartilhar. Mas enfim, vocês estão entendendo aqui? Deem aí a nota de vocês. Essa nota de um nível maior de ansiedade, ela vai indicar a sua dificuldade. E provavelmente isso já começa pela forma de lidar emocionalmente com a situação. Ninguém falou que ia ser fácil, mas também ninguém falou que ia ser difícil. Eu estou dizendo que é possível. Voltando para cá. Antes que vocês briguem comigo, tá aqui, terminamos, já acabamos de falar das ansiedades e tal. Vocês entenderam, gostaram? Curtiram, acompanharam? Não vou falar de concurso, vou falar do simulado de vocês. Tá aqui o nosso ranking. Uma aluna, Ana Lídia Trindade, ficou em primeiro lugar, acertou 95% das questões. Débora Ferreira, né, aqui 100% da bolsa. A Débora ganhou 50%. Alda, Vanessa, Verônica, não lembro do restante dos percentuais não. Mas até aqui, ó, vocês têm 3 meses para falar com o Batman e pedir o cupom de desconto de vocês, tranquilo? Parabéns aos primeiros colocados. E aí, ó, nós temos a lista também dos outros colocados, claro. Tá aqui a segunda lista dos colocados. Vamos até os 100 primeiros lugares. Espero que vocês tenham encontrado o nome de vocês aí. Tá aqui, ó, 100 primeiros colocados. Pontos importantes dessa lista, primeiro que os 10 primeiros lugares foram mulheres. Olha que interessante. Pela primeira vez, nós não tivemos nenhum homem entre... Eu quase quebrei aqui. Nós não tivemos nenhum homem entre os 10 primeiros lugares. A macharada tá com preguiça aí mental de estudar, né? O negócio tá brabo. O simulado da FCC, algumas pessoas falaram, tá fácil. Não tá fácil. Não foi um simulado fácil, de verdade. Agora, eu me surpreendi pelo nível, pelo alto nível dos primeiros lugares. Vocês estavam alcançando resultados, começaram a alcançar resultados muito altos, parabéns. E tem alguns nomes ali que se repetem nas listas, não sei se vocês perceberam. Dentro dos 20 primeiros lugares ou 30, tem nome ali que está praticamente dos 20 primeiros lugares de todos os simulados. Gente muito boa. Vale muito a pena, é muito bom fazer esse simulado para vocês. Primeiro, porque eu vejo o nível de vocês. Então, eu achei que a banca mais difícil fosse a FCC. Vocês mandaram muito bem, foi com o pé nas costas, de verdade. Parabéns, então, para os 10 primeiros lugares, para as 10 primeiras candidatas aí. Falem com o Batman, vocês têm 3 meses, então. Deixa eu ver o que mais eu separei para vocês. Tá aqui o link dos outros simulados, caso vocês queiram fazer, dá para entrar lá. Ah, gente, acabei esquecendo de falar. A gente já vai encerrar por aqui. Eu já subi o simulado 9 e o 10 para o nosso curso gratuito de simulados. Está lá na área do aluno de vocês. Show de bola? Tranquilo? Vamos lá, tem concurso bom para abrir nessa semana, viu? Terminando aqui, eu vou subir a aula do pessoal TJ Pará. Eu acho que já dá para subir um monte de aula, na verdade, de vocês. E eu vou ter um pouquinho mais de tempo livre, então a minha ideia é terminar uma série de cursos ainda nessa semana. TJ Pará, eu já vou adiantar o máximo possível hoje. Vamos terminar Betim, vamos terminar Vitória, Porto Seguro, TJ Minas Gerais, só esses, 4, nessa semana. Ok? E vamos dar sequência, claro, ao curso de provas comentadas e a EBSER, que tem a aula nova na sexta-feira. A aula de psicologia hospitalar, que ia ser hoje, eu vou lançar amanhã. E aí, galera? 10 primeiros lugares, 27 eu. Parabéns, Carla! Maurício, colocarei referência no grupo do WhatsApp. Que massa, valeu, Ana. Outubro Rosa. Estou amando essas explicações, vou usar com a turma do convênio que estão super ansiosos para a prova do Enem. Jaqueline, é isso.
transforma a adversidade em vantagem, sabe? Essa coisa que a gente sente, ela tem um nome, só que o nome é você que dá. Usa isso. Então tem gente, por exemplo, que tem taquicardia em função da medicação. Tem gente que toma medicação para um bocado de coisa. É ansiedade? É uma crise de ansiedade? É algo induzido artificialmente, mas será que significa necessariamente algo ruim? Não sei. Eu sempre acreditei nisso. Transforma a adversidade em vantagem. Vamos ver? Todo mundo fazendo limpeza celular desse jeito, gente. Outubro Rosa. O que mais? Achei muito massa, professor. Foi a primeira vez que participei do simulado, não eram matérias que eu tinha domínio, mas a experiência foi muito boa, até a motivar a estudar. Com certeza, gente. Eu queria ver mais... Vai ter curso para a Prefeitura de BH? Vai. Vai. Belô. Vai ter sim. Já tem curso de Psicologia da Saúde? Não. Gabriela, separado não. Terminamos essa semana. Vitória, com certeza. Gente do céu, Vitória. Como sempre, live show. Inteligência emocional já é algo estudado por ciência ou ainda está na seara da autoajuda? Fábio, já é estudado pela ciência. Mas não é, na minha opinião, quando a gente fala inteligência emocional, tem a ideia lá do Daniel Goleman, que ficou um negócio... Eu li o livro, achei bem interessante. Quando foi lançado, mas os estudos que vieram depois falaram que não era bem assim, não é uma coisa única, inteligência emocional, depende das suas competências, depende mais de um bocado de coisa. Então, na minha modesta opinião, Fábio, foi bom que você levantou essa pergunta. Nós temos o campo ainda bastante fragmentado, mas tem uma coisa que outra ali, boa, plug and play, bacana. Oba, maravilha, gente, um grande abraço para vocês, foi muito bom estar aqui com vocês. O dia ainda não acabou, vocês ainda têm aí pelo menos 1 ou 2 horas de estudo. Aproveitem, entrem em movimento, dancem, se joguem, botem aí Tears for Fears, Breakdown e vão à luta. Vão à luta porque a gente está aqui apoiando vocês e a gente vai junto até a sua aprovação. Tchau!